Muito boa noite a todos. Estamos só aguardando agora o professor Sérgio Matheus Garces voltar para darmos continuidade ao que já estávamos já fazendo aqui na live, tá bom? Só aguardar ele voltar aqui para prosseguir o trabalho. Pronto, já informei ele, agora vou esperar ele chegar aqui. Vamos lá, professor. Estou aguardando o senhor aqui. Oh, o professor chegou. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui o professor para iniciarmos a live. Muito bem, estamos em novo ambiente. Trocou o estúdio rápido aí. E aqui a troca tem que ser rápida, porque os prejuízos são grandes, não é? Num panorama de pandemia, Covid, não é? Podem Pois é. acontecer coisas inacreditáveis, não é mesmo? Tá aparecendo até os estúdios da Rede Plim Plim. Muda rápido. Muito rápido. Vocês estão me ouvindo bem? O som está baixo? No caso, o O som som está está bom. baixo? Agora só Sim, continua mesmo, é o eco, mas dá para o passar eco. tranquilo. Da minha parte aqui, tá Muito tranquilo. bem, muito bem. Vamos ver se continuamos. Aumentou ou diminuiu o eco? Vamos ver. Vamos ver se o pessoal vai responder aqui sobre o eco, ele aumentou. Então, Aumentou? realmente, quando Então só vamos aumenta diminuir. ele, aumenta também o eco. Ah, e agora, como é que está? Tá bem baixo. Mas Baixo? tá bom para o senhor aí? Eu estou ouvindo mal, mas estou ouvindo mais ou menos. Ok, depois você vai ter que providenciar mesmo um fone de ouvido, hein? O fone de ouvido. Pois é. Mas vamos já dando prosseguimento que estávamos conversando anteriormente sobre a parte do patrimônio civil, né? Estava sendo respondido já para começar a adentrar mesmo no assunto sobre a nossa parte aí, da parte como é que eu vou explicar novamente? Que eu até perdi. Vou ter que botar aqui sempre um negócio para eu ler aqui, porque acaba que a gente vai chegando a idade, né? Tô com 70 não, tá? Tô só com 25. E é muita coisa que eu estudo. Para ter uma ideia, eu também estou estudando aqui para a Polícia Civil, então estou estudando direto aqui o Código Processual Penal aqui, ó. Então, quer dizer, é estudo em cima de estudo, estou lendo sobre diligências. Aqui, ó. Minha Sim, letra não é bonita não, tá? Minha poxa letra é vida. feia.
Então, estou lendo aqui o No artigo estudo 6º, jurídico. 7º. Então, quer dizer, para estudar para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, então a mente está pensando naquilo ali ainda. Sim. Aqui está também nos dando conselho, parece que a doutora Ayrton, de Sorocaba, o senhor Santos Dias, é preciso o áudio do professor ficar mais longe. Não é? Muito bem. Aqui tem um outro ex-aluno meu da Federal de Goiás, que já é professor, professor Hugo Couto. Uma boa noite. E eu pergunto novamente, para terminarmos e entrarmos agora na análise jurídica do primeiro e do segundo império, com questões que são importantes para nós terminarmos esse segundo bloco. Sim, sim. Está bem o som? Como é que está aí? Me responda, está bem? Está inaudível ou é possível continuar? Bom, é possível e vamos dar continuidade. Aqui Perfeito. Eu está acho que tudo ok. os utentes da página não estão reclamando, então acho que é possível continuar. Muito bem. Qualquer coisa também, o pessoal pode mandar perguntas que estaremos aqui. Está aberta a perguntas, ok? Muito bem. Estamos dando um sinal positivo aqui, professor Hugo Couto, Império do Brasil. Então, a primeira questão importante que nós temos que tratar com relação a enxergar hoje o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, em termos jurídicos, o que é? Quem fez a primeira Constituição brasileira? Não sei se vocês lembram daquele filme Independência ou Morte, Tarcísio Meira e Glória Menezes, um filme muito criticado por essas pessoas que têm algum viés ideológico, mas um filme que é uma verdadeira lição de história no Brasil. Nós vimos a preocupação de Dom João VI, como dinasta português, com a questão de transformar o Brasil no império. Ele estava num lusco-fusco, aceitava ou não aceitava? Os dois secretários particulares de Dom João VI, que o aconselhavam de noite sem parar, dois juristas, Luiz José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira, autor do primeiro projeto de faculdade de medicina que está lá na Bahia, do jeito que Dom João VI fez, e o primeiro projeto de faculdade de Direito no Brasil, que não foi Recife, São Paulo. Foi a Faculdade de Direito da Bahia, na lavra do Visconde da Cachoeira. Tem inclusive até a grade de disciplinas de Luiz José de Carvalho e Melo. E o outro jurista que tratava de todos os despachos, expedientes, era José Pinto Madureira Garcês, o Visconde de Garcês. Os dois, notícia trazida inclusive, o maior genealogista que Portugal já teve, o Visconde de Baena, em 1777, Visconde de Baena nos fala na genealogia portuguesa, aliás, arquivo genealógico, que os dois assessores principais de Dom João VI tinham a preocupação de dar vazão às questões de segurança jurídica do rei. Dom João VI era administrador hábil e adorava o Brasil. Ele queria ver o Brasil, inclusive, como sede do seu reino. Deixou vazar isso em documentos, historiadores falaram isso, cartas. Se fosse por força do desejo de Dom João VI, ele estabelecia de vez por todas o reino de Portugal, Brasil e Algarves aqui no Brasil, de tão bom que era. Claro que isso ele passou ao filho mais velho, Dom Pedro I, que amava o Brasil. De noite, dia, noite, dia, dia e noite. E por isso, quando Dom Pedro I, ouvido os freis e padres, Zacarias de Vasconcelos e Ramão Gomes, como se escrevia na época, que eram autores, inclusive, dos reclamos do Nordeste, e também o Frei Abade do Rio de Janeiro, que era confessor de Dom Pedro I, todos trouxeram reclamos ao príncipe regente que relutava em entrar na vida política. Relutava. Bom, quando houve o primeiro assédio, que se chamava, ao Palácio Real de São Cristóvão, Dom João VI ficou muito assustado, porque se de um lado Dona Carlota Joaquina queria voltar para Portugal, Dom João VI queria ficar aqui. Mas estava o povo já quase que insurreto, só não fazia mais, porque a armada do rei era muito forte, e já estava preparado a sua volta para Portugal assim que ele quisesse, num toque. Mas Dom João VI ficou um pouco mais. Ficou um pouco mais e preparou, inclusive, a volta do filho, que não foi.
ficou. Ficou e antes de ficar, preparou um ambiente de entendimento político, entrando na cena política brasileira, e foi assessorado naquela ocasião por dois grandes juristas. Um civilista, Clemente Pereira, que depois foi ser presidente do Congresso Nacional, civilista, autor do projeto de Código Civil no Brasil, e o outro grande jurista, o próprio patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Muito importante, nós sabemos que a assessoria que Dom Pedro I teve para começar o projeto jurídico do Brasil, e o próprio Dom João VI foi primeiríssima linha. Os dois secretários particulares de Dom João VI foram formados em Coimbra. O patriarca da independência também, né, que auxiliou Dom Pedro I, formado em Coimbra, financiado os estudos por Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Clemente Pereira também em Coimbra. E com esses estudos todos, o Brasil esteve na primeira hora, fora o censo jurídico do então príncipe regente Dom Pedro I, que era de primeiríssima linha, autor, musicista, diplomata, um pouco explosivo no temperamento familiar, doméstico e nas questões de ordem pessoal do casamento, é bem verdade, isso é inegável, mas que não deixou de traduzir nele uma figura de um espetacular estadista, que trouxe a conciliação. Do mesmo jeito que o temperamento de Dom Pedro I trouxe a abdicação, no primeiro momento trouxe a conciliação nacional ainda quando seu pai estava aqui. E foi capaz de outorgar, porque essa é a forma como o chefe de Estado tinha para oferecer ao povo brasileiro uma Constituição. Não era outorgada no sentido de imposta, era no sentido de dada depois de passado pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, quem lê o termo e a acepção do termo outorgado na língua portuguesa de forma errônea, vai entender tudo errado. Não foi imposta a Constituição, ela foi produto e fruto de um processo lento de constituinte na ocasião. Clemente Pereira era tão minucioso que você vai ver a Carta de 1824, ela dava os lances e as pontas dos primeiros direitos civis. Então, qual é a análise que eu faço para encerrar do Primeiro Império, jurídica do Primeiro Império? Nós começamos bem, até a abdicação em 1931, nós andamos juridicamente com ministros da Justiça, com três ministros da Justiça muito bons, e com secretários particulares, presidente do Congresso Nacional de primeira linha, e a própria condução do chanceler José Bonifácio, patriarca da independência, fantástica. Então, nós tivemos uma segurança jurídica de primeira linha, inclusive instalando o poder moderador. O poder moderador foi usado muitas vezes por Dom Pedro I, foi usado duas grandes ocasiões, ele precisou usar. Uma quando estava próximo da abdicação, tentou, mas não conseguiu usar o poder moderador. E uma outra vez quando houve uma certa insurreição também aqui, política. Agora, a grande chance do poder moderador foi quando a vida nos quase 100 anos, 60 e não sei quantos anos do governo de Dom Pedro II. Para essa primeira situação do governo de Dom Pedro I, acho que todos entenderam alguma questão do governo de Dom Pedro I, do seu ponto de vista jurídico, porque nós teríamos ali, inclusive, um conselheiro que trabalhou em legislação do Primeiro Império, Zacarias de Góes e Vasconcelos, que depois protraiu, ou seja, continuou no tempo o seu trabalho no governo de Dom Pedro II, nas regências trinas e no início da minoridade, no início da maioridade de Dom Pedro II. E Zacarias de Góes e Vasconcelos durou tudo isso, faleceu muito idoso, o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, com inúmeros projetos jurídicos civis, viu, Eduardo? Direitos civis e até de incentivos comerciais. Melhores do que nós temos agora na Covid, com o projeto de medida provisória da liberdade econômica do presidente Bolsonaro, muito melhor. O conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, se vivo estivesse hoje em dia, teria feito a festa e a fora, porque ele era jurista de primeira linha. Fez, inclusive, rabiscos do primeiro Código Comercial brasileiro, que só foi editado lá quando Dom Pedro II estava muito mais velho, por um outro jurista brasileiro, Carvalho de Mendonça, que foi grande entre nós, que foi realmente o autor brasileiro do Código do Império, Carvalho de Mendonça.
Mas muito bem, sobre o primeiro império, meus alunos aqui, não, meus ex-alunos não estão fazendo outra coisa senão dando aplauso, muito obrigado. Se não tiver nenhuma pergunta, vamos passar para a análise do segundo império. Vamos já, de imediato também gostaria de informar que está presente conosco também o Kaique Mafra, que é um ativista lá de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Kaique. Espero um Muito dia bem. poder te entrevistá-lo aqui na Confederação, viu? É uma honra sempre grande, porque os ativistas da monarquia são muito importantes. Eu estou vendo aqui o pessoal Exatamente. também do Círculo Monárquico de Campinas. Campinas é uma cidade essencialmente monárquica no Segundo Império. Teríamos até assunto para falar a respeito de como é que foi a pujança do traçado das cidades e dos estudos que eu faço na Universidade Federal de Goiás sobre direito da cidadania. Eu tenho vários vídeos no canal YouTube Sérgio Mateus Garcês que falam dos momentos em que no Segundo Império se construiu a cidadania a partir do interior de São Paulo, indo para o Mato Grosso, indo para Goiáses, para os Goiáses, né, no plural, como se dizia no passado. Aliás, muito orgulho Sim, de eu sim. ser descendente também dos Ortiz de Camargo, uma das 4 famílias fundadoras do estado de Goiás. Sou paulistíssimo, daqui da Cepa, mas também a nossa família pôde contribuir nas entradas e bandeiras com a fundação do estado de Goiás, que foi muito importante, província real de Goiás naquela época. Né? Muito bem, então o Eduardo, além de ser ex-cadete da Força Aérea, também fez direito, Eduardo? Ou não? Você não fez direito, né? Não, não, eu não fui Você é cadete, eu jornalista fui de entrevista. soldado. Eu fui Foi soldado da soldado. Força Aérea, que na base era dos Afonsos, onde surgiu, né, o berço da aviação militar, de onde surgiu também o primeiro Correio Aéreo Nacional, lançado no dia 1º de junho, não, 12 de junho, 12 de junho, Dia dos Namorados, né? 12 de julho. Muito bem, ótimo. Eu quero agradecer também a audiência que eu estou tendo aqui dos membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral de Campinas, que também estão me assistindo. Entrou o Márcio aqui, que é meu irmão do Santíssimo, e da qual tenho a honra de ser provedor a partir do começo desse ano. E vamos agora analisar então também o Segundo Império do Brasil, que Campinas, São Paulo teve tanta importância, e que também os interiores paulistas, mineiros, cariocas, fluminenses, uma parte enorme de estados do Nordeste teve uma importância fundamental nessa estruturação jurídica do Império, do Segundo Império de Dom Pedro II. Então, o que caracterizou juridicamente o Império ou reinado de Dom Pedro II? Nós temos o início da sua menoridade das regências trinas. As regências trinas foram muito bem sucedidas. Apesar de haver movimentos de uma série de revoluçõezinhas regionais que não foram tão importantes para que depois se conseguiu, que foi a consolidação de uma vez por todas, com um trabalho feito pelo Barão do Rio Branco, muito mais tarde. Uma das regências trinas foi encabeçada pelo Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima. Marquês de Olinda também era jurista, também tinha estudo fora do país e tinha uma visão de mundo fantástica. A visão boa dele era tão boa quanto um constitucionalista, que muitos autores de direito constitucional hoje no Brasil têm como referência, nome inclusive do principal Instituto de Direito Constitucional Brasileiro, Pimenta Bueno, conhecido como Marquês de São Vicente. Daí nós vamos vendo que nesta época já das regências trinas, já se ensaiava uma assessoria jurídica de Dom Pedro II, que só se tornou maior aos 14 anos, de primeiríssima linha. Nós tivemos que documentos jurídicos importantes? Nós tivemos no governo de Dom Pedro II simplesmente o Código Comercial do Império, que apareceu com a primeira lei que tratava dos problemas sanitários no país também, que é a Lei de 1850. Naquela mesma época, portanto, 10 anos depois, quando Dom Pedro tinha 24 anos, ele organizou juridicamente a estrutura sanitária do país. Porque os banheiros, não sei se se lembram, eram todos fora, numa casinha, que até brincam com a expressão até hoje. Pois é, então, os enterros das pessoas eram dentro da igreja. Não Sim, havia sim. água encanada em casa, quem trouxe água encanada em azulejo foi a imperatriz Dona Teresa Cristina. Ela é quem trouxe isso dos palácios italianos, inclusive da famosa Régia de Caserta, onde existem as dinastias dos Bourbon Parma e dos Bourbon Sicília, que ela é descendente, ela é filha do rei das duas Sicílias.
Um grau de civilização adiantado da imperatriz, que também influenciou muito da culinária italiana do Brasil, nós tivemos também o advento da instalação sanitária, a lei sanitária, que foi redigida também por um conselheiro do Império, que não era jurista. Tivemos também a lei sanitária que proibiu o enterro de pessoas e o uso de solos em local impróprio, que eram não só nas igrejas, desde a época do Império, mas era em qualquer lugar que tivesse um ponto ermo da cidade. Então, havia uns cemitérios espalhados em todo ponto do Brasil, o que significa que nós estávamos com um perigo de contaminação muito maior do que nós temos agora. Tanto é que isso resultou, no fim do Império de Dom Pedro II, em dois problemas endêmicos, que foram pandêmicos também, a gripe espanhola e a febre amarela. A cidade onde eu estou hoje, Campinas, na gripe espanhola ficou 8% da cidade viva. E na febre amarela, 13% da cidade. Olha, se nós não tivéssemos investido pesado, e quem investiu pesado aqui? Os fazendeiros do café, em hospitais, em conhecimentos que viessem de fora, em grandes enfermeiros das ordens religiosas, junto com a lei sanitária, nós teríamos prosseguido nas pandemias daquela época. Hoje, nós temos a pandemia trazida por um vírus de laboratório, talvez. Na época, nós tínhamos uma falta de higiene, uma falta de higiene sanitária. Que o pessoal levanta... a pessoa em qualquer parte da cidade, não é? Pois é, o pessoal levanta hoje xingando o país asiático lá. Pois é. Chamando de filha de meretriz. Ao certo. Será a província de Wuhan, na China, a fabricadora do laboratório, a detentora do vírus? Pode ser que seja, tudo está apontando que sim. Mas vamos voltar à questão do Império. Juridicamente falando, o Império de Dom Pedro II tinha proteção jurídica sanitária? Tinha. A lei de 1850, que determinou a proibição de colocação de dejetos humanos que não fossem colocados nos lugares que se chamam vias públicas aéreas, tinham que ser colocados em locais próprios, quase que começou a instalar entre nós um panorama de vias sanitárias parecida com o dos aquedutos romanos. Em vez de água, teriam que ser colocados os dutos de dejetos. Foi a partir de 1850 que houve essa exigência. Depois, em seguida, também nós tivemos um problema de colocação das águas, a reserva das cisternas, ao contrário simplesmente da extração de água com poços mal lavados. Exigência também do direito sanitário e do Código Sanitário de 1850. Tivemos também a eletrificação inteira do país. Então, quem trouxe a luz elétrica para o país também foi Dom Pedro II, que trouxe tanta coisa, telefone, máquina de fotografia, tudo o que havia de mais avançado no país era Dom Pedro, imperador, que trazia. Reclamavam, no fim, concentrava demais o poder e nada se fazia com ele. Tudo bem, porque o uso do poder do imperador foi, sabe por que foi usado daquela forma, tanto no fim? Porque o brasileiro até hoje não vive outra acepção mental senão esperar tudo do pai, do patriarca, do coronel e até do barão, que é tudo de mão dada. Isso é o que se chama a gênese do poder no Brasil. A gênese do poder em termos psicológicos continua sendo do pai ou hoje da mãe que providencia tudo. O brasileiro quer as coisas dadas, isso faz parte. Então, você imagina que na época o panorama psicológico, em termos de esperar do imperador tudo, era por isso que ele tinha que usar tudo, porque ele virou um pai da nação. A própria imperatriz era chamada mãe dos pobres, de tanta caridade que fazia. Mas voltando à questão jurídica para terminar. Sim. E nós tínhamos mais leis que foram também nesta época promulgadas. Como eu disse, todo o país já vivia uma passagem, um preparo da economia escravocrata, que estava migrando a olhos vistos, sobretudo pelos barões do Império, que tinham acesso de viagem à Europa, para um panorama industrial, copiando como terra. A Rainha Vitória estava dando as primeiras indústrias de chá na China, mas trazendo todos os produtos do chá para a Inglaterra. Estava se instalando, no fim dos anos 1800, um panorama não só de comércio
indiscriminado, mas de industrialização. E a industrialização concentrada onde? Nos polos das cidades. Estavam se deixando o campo para ir para as cidades. Aí que nasceu a invectiva, a invenção das primeiras cidades. Dom Pedro II fez a mesma coisa aqui no Brasil. Ele teve que acompanhar, inclusive porque os barões do Império também viajavam para a Europa e estavam vendo que isso estava acontecendo. Então não era só estrangulamento da economia escravocrata. Era a necessidade também de se adequar a um regime de industrialização. E a industrialização usava trabalhadores, aí que nasceu o trabalhismo, que até hoje é na Inglaterra favorecido pela rainha. O país onde melhor se paga trabalhador hoje é a Inglaterra, que começou com a avó da monarca atual, a rainha Vitória. E por isso as leis trabalhistas, que são muito protetivas, as melhores do mundo na Inglaterra, elas começaram a favorecer também a criação do embate entre a rainha Vitória e os trabalhadores para o crescimento das leis, e aqui no Brasil a dificuldade dos barões deixarem a preguiça de soltar o regime escravocrata, de fomentar a indústria cafeeira para começarem a instalar as próprias indústrias de torrefação do café. As primeiras indústrias de torrefação do café só começaram a ser colocadas, Eduardo, no começo dos anos 1900, por preguiça, às vezes, dos investidores. Então era uma certa letargia que precisava se vencer, que não era só eu não quero deixar de ter os escravos, não era isso. Ele precisava investir, pôr dinheiro na torrefação, na comercialização, na exportação do café, e o titular do império relutava. Nem todo mundo era Visconde de Mauá. Ter a vontade que o Visconde de Mauá teve de investir o dinheiro do café dele em locomotiva, em bolsa de Londres e tudo, vários titulares do império, inclusive o trisavô do que nos assiste agora, Dr. Evandro Monteiro de Barros, teve um Visconde de Mauá na família dele, lá que foi o Visconde de Congonhas do Campo. E outros titulares do império. Na minha família também teve. O capitão José Carlos de Oliveira Garcês, meu trisavô, em Queluz, fez isso também. Antes de falecer, vir para São Paulo e comprar bens em São Paulo para começar o regime financeiro dos bancos. Muitos sacaram isso de tempo, mas tinham que vencer a preguiça do investimento. Qual era a estrutura jurídica que o Império dava? Deu uma lei fantástica. Dom Pedro II tinha um dos congressistas que era jurista, como eu já disse anteriormente, Carvalho de Mendonça, não é? E Carvalho de Mendonça fabricou para Dom Pedro II um código que ninguém tinha do mundo, que até hoje uma parte pequena dele está vigente, o Código Comercial de 1850, até hoje vigente. As leis comerciais que nós temos hoje, dadas em réplica do regime de Carvalho de Mendonça. Então, no caso, Bom, foram adaptadas para as temos mais próximas situações. leis, né? Sim, quer dizer, duas leis grandes que desenvolveram o Brasil fenomenalmente, a Lei Sanitária de 1850, o Código Comercial, que melhor se queria para o seu país, você sendo chefe de Estado, se você desenvolvesse a parte econômica e a parte sanitária. E depois a parte diplomática, estava nas mãos de quem? Do Barão do Rio Branco. Quais os melhores tratados antes dos grandes chanceleres republicanos que nós tivemos a partir de Rio Branco? Olha, o Barão do Rio Branco foi tão grande, chanceler José Maria da Silva Paranhos, que a própria escola de formação dos diplomatas se chama, não é? Itamaraty. Itamaraty por causa do conde de Itamaraty, que a casa dele é ali. Mas o Instituto de Formação chama-se Instituto Rio Branco. Então, nós, ao nos preocuparmos com essa questão, daqui a pouco temos que voltar a uma outra questão do professor Monteiro de Barros aqui, do rigor dos juristas, ao serem assim tratados pelos imperadores. Nós tivemos a promulgação de outras leis que também deram um suporte magnífico ao Império de Dom Pedro II. Olha, uma delas, que foi uma espécie de reforma de um decreto do imperador, instalou o funcionamento do Conselho de Estado. Essa foi a grande virtude da Constituição de 1824, adaptada do primeiro reinado para o segundo. Dom Pedro II, com um decreto legislativo, inclusive aprovado na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, no Parlamento,
instalou para governar o Conselho de Estado. Os principais cargos da coroa, o que equivaleriam hoje aos principais cargos da República, tinham assento nas reuniões com o imperador. Ele governava junto com o Conselho de Estado. Uma coisa que está prevista agora na nossa Constituição, que não está sendo usado, o Conselho da República. Cadê o Conselho da República? Não é verdade? O Conselho da Sim, República sim. ajudaria o presidente a ter mais tranquilidade, a ele poder ter uma permeação maior na sociedade brasileira. Cadê o Conselho da República? E esse Conselho da República foi cópia do quê? Do magnífico Conselho de Estado que Dom Pedro II teve. Dom Pedro II foi estadista também por isso. No Conselho de Estado eram editadas algumas normas de interesse do país, ouvidas as regiões todas, as chamadas províncias reais. Nós temos as melhores estruturas jurídicas funcionando no país. A República não reeditou. O Conselho de Estado apareceu uma vez em Getúlio, timidamente ele apareceu com a República dos Militares, um pouco antes de 64, da Revolução de 64. Depois da Revolução de 64 ele também apareceu algumas vezes com alguns presidentes militares. Mas ele é uma coisa de saúde política do país. Ouvir os principais cargos, os principais representantes das regiões, Dom Pedro II apelidou-os de presidentes das províncias. Tinha o governador, mas tinha os presidentes das províncias. É uma coisa de saúde política. E hoje não está se fazendo isso. Por isso que o país talvez esteja também estrangulando. E agora eu acho que mostrando que a República realmente não tem condição, com os atuais de mandato legislativo, não tem condição de funcionar bem. Sim, sim. Muito bem, então esse é o Vamos lá, o que acontece, terminado o professor? segundo bloco. No caso, temos agora a última pergunta, né? Por causa do tempo também que já vai. Tá chegando quase próximo já. Temos somente agora Sim, 20, praticamente 20 minutos, mas a gente vai botar um pouquinho para baixo, uns 15 minutos só, para responder agora essa pergunta do professor novamente, professor Monteiro de Barros, né? professor O Monteiro de rigor Barros. dos imperadores o rigor dos imperadores brasileiros ao escolherem os juristas faz a diferença? Tem uma pergunta anterior do Dias Filho. É melhor para a realidade do Brasil o federalismo, como defende o deputado Luiz Felipe, ou o unitarismo num cenário de restauração? A minha opinião pessoal é que o unitarismo num cenário de restauração não seria de utilidade, porque ele contraria esse princípio de consulta ou de consulência que eu acabei de responder, formado o Conselho de Estado, se ouvisse os principais cargos, ou da República, que no nosso caso, na propositura de lege ferenda, ou seja, ouvido os principais cargos da coroa e os presidentes das províncias, os governadores do Estado, nós estaríamos com uma situação de maior saúde. Então, no unitarismo, nós não teríamos essa situação. Portanto, eu sou com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu sou pelo federalismo dentro do regime da monarquia parlamentar constitucional, mas sempre com o uso do voto distrital. O voto distrital, você sabe que eu acho que é uma luz para os povos, Eduardo. Ele não só serve Sim, para consulta popular, mas ele serve também para ditar o que o povo brasileiro quer para os deputados e senadores. É preciso usar o voto distrital tanto para o uso do chefe de Estado para os deputados e senadores. É quase que uma forma plebiscitária permanente o voto distrital. Ele é luz para os povos, sabe? O voto distrital tem que usar e tudo. Agora vamos à pergunta do professor Monteiro de Barros, que está bem abaixo aqui também, que você tinha repetido agora há pouco, você se lembra? sim, sim, está aqui em cima. O rigor dos imperadores brasileiros ao escolherem os juristas fez a diferença? Sim, a resposta é sim. E sim, do tipo absolutamente. Absolutamente sim. Por quê? Porque havia necessidade, como há hoje em dia, do governante, sobretudo no caso da monarquia parlamentar constitucional, do chefe de Estado, o imperador, ficar observando quem ele tem de plantel de juristas do seu país. Aliás, o poder de observar, ele é quase que beneditino. São Bento começa a regra monástica dele assim, no bom latim. Absculta precepta magister. Escuta, ó filho,
com os ouvidos do coração o que eu vou te dizer. E aí começa, ficou 40 anos dentro de uma caverna e escreveu a maior regra de espiritualidade ocidental. E esse poder de escuta, que é um poder beneditino, de ficar mais na observação, ouvindo do que propriamente interagir falando, proativamente, né? Hoje em dia se fala de proatismo, ativismo, e tudo isso que a gente fala de proatividade, ativismo e tudo tem sido nocivo ao país, ao invés de haver um poder de auscultação maior. E o poder de auscultação, que é muito bom, do chefe de Estado, do chefe do governo, fez com que, respondendo à pergunta do professor Monteiro de Barros, o imperador pudesse ver a olho, com calma, através de conversas, através de consultas e de proximidade física, uma atividade que Dom Pedro I gostava muito. Dom Pedro I gostava de sair na rua e passava rueiro, muitas vezes na rua. Sim, sim. Tem os casos amorosos Muito popular, dele, né? bem. Muito popular. Dom Pedro I foi amado pelo seu povo. Amado. Ele foi carregado no colo inúmeras vezes. E só uma única vez ele foi odiado politicamente, não pessoalmente. Porque ele foi tão respeitado quando foram pedir a abdicação dele, que vieram com uma carta de encomenda, apesar de lá uma certa artilharia que nós sabemos conduzida por quem estava lá fora, mas respeitosamente, devido à afetuosa relação que Dom Pedro I tinha com o povo, ele foi rejeitado, que foi no momento da abdicação. Todas as vezes ele foi levado. Dom Pedro II teve essa sorte também. Já aos 14 anos, quando foi feita a minoridade, contam os testemunhos que a cerimônia de sagração do novel imperador aos 14 anos foi uma coisa tamanhamente amada pelo povo que as senhoras e todos os circunstantes ali choraram de grande comoção ao ver o juízo, a autoridade moral e o prestígio do menino de 14 anos que já tinha estatura psicológica e moral de um homem velho, de um homem de 30, 40 anos. Porque muito bem criado pelo Marquês de São Vicente, depois pelo Patriarca de Independência novamente, e depois, mais para frente, um pouco por outros preceptores que agora me fogem à memória, Dona Carlota Viana de Magalhães, e também o preceptor que inculcou uma tamanha forma e quantidade de sabedoria que o imperador já era um monge sábio, muito embora fosse um ser humano plenamente hábil, inclusive apto para o casamento com os 4 filhos que teve com Sua Majestade a Imperatriz Dona Teresa Cristina. Então nós vemos que esse poder de escolha que Dom Pedro II teve foi devido ao rigor de observação, o rigor de escuta. Que técnica usou melhor Dom Pedro II em comparação a Dom Pedro I? Olha, Dom Pedro II fez o que se chama de governo itinerante. Se você soubesse a quantidade de carruagens que ele tinha para viagem em todo o Brasil, Dona Teresa Cristina e ele eram coinha pequena que viajava de norte a sul do país. Ele só não foi lá na ilha de Macapá, porque não tinha ponte. O resto do país, ele foi de carruagem, ele não conseguiu chegar a Manaus também. Como ele não conseguiu chegar a Franca aqui, por uma inundação que houve regional, sazonal. Todos os outros hoje estados, que eram províncias, Dom Pedro II esteve, coordenou a obra de construção dos palácios, sede das províncias, até essa que o Eduardo Campos, governador que morreu, o Palácio do Campo das Princesas, a sede do governo de Pernambuco, era a província real. Ali naquele palácio, Dom Pedro fiscalizou essas obras e colocou o governador da província ali dentro. Então, portanto, nós temos esses edifícios todos da República hoje, que fazem parte dos estados, do governo dos estados, exceto o governo do estado de São Paulo e de Brasília, todos foram construídos no Império. Então, os governadores republicanos que se sentem muito mais cadeiras, porque essas cadeiras aí são de governantes reinóis e não republicanos. Todas as cadeiras e os palácios dos governadores hoje foram construídos pela monarquia, exceto São Paulo e Brasília.
Portanto, respondendo à pergunta do professor Monteiro de Barros, é claro que se deu o sucesso do governo, do seu poder de observação, escuta e de escolha dos seus magníficos juristas. Isso é bastante de se ver o resultado que nós temos com legislação que Dom Pedro II fez até hoje. Se não continua a legislação até hoje, os efeitos da legislação que ele construiu estavam aqui. Olha aqui, temos aqui a presença também, além de uma outra pergunta do professor Monteiro de Barros, a presença do trisneto do Barão de Itatiba, aqui de Campinas, Joaquim Ferreira Penteado, Dr. Carlos Roberto Pulpo de Campos Ferreira, que hoje é nosso provedor emérito aqui da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Dr. Carlos me pergunta, Seja muito bem-vindo. Quantas vezes o imperador esteve? Olha, é o trisneto do Barão que poderá me responder. Eu me lembro que Campinas recebeu a visita de Dom Pedro II, pelo menos, eu não estou dizendo todas, pelo menos 2 vezes no Segundo Império. A principal construção que havia no Primeiro Império foi do nosso confrade aqui da Irmandade, que é trisavô do Dr. Carlos, o Barão de Itatiba, onde Dom Pedro esteve também na casa do Barão, que nós chamamos aqui em Campinas o Palácio dos Azulejos, uma maravilha de construção que perdura até hoje. Mas Dom Pedro II esteve também aqui em Campinas 2 vezes, uma delas para consagrar uma construção e uma planificação da cidade que foi feita por Joaquim Egídio de Sousa Aranha, conhecido aqui nas plagas do centro da cidade, da região do central de São Paulo, como o Marquês de Três Rios. O Marquês de Três Rios, que era o grande patriarca da família Sousa Aranha, ele fez sozinho, como se fosse um Marquês de Pombal, lá em Portugal, depois do terremoto. O Marquês de Pombal reconstruiu Lisboa, a mando do rei Dom José I. Aqui, em Campinas, como se nós tivéssemos uma reedição do Pombal, nós tivemos o Marquês de Três Rios. Ele planificou a cidade inteirinha. Quem que tinha começado a cidade, a fazer a cidade, logo depois de Barreto Leme, que era capitão mor e fez uma taperinha aqui no centro da cidade? Quem que fez a primeira traçadinho de ruas? O Barão de Itatiba, Joaquim Ferreira Penteado, que é trisavô do Dr. Carlos, que me pergunta. 70 anos depois, apareceram os Sousa Aranha muito ricos com o café do Segundo Império, e entre os Sousa Aranha, diversos barões na região central aqui de Campinas, São Paulo, mas entre os vários barões do Império, o Marquês de Três Rios realmente, além de fazer diversas legislações municipais de interesse de toda a província real de São Paulo, também planificou e planejou a cidade. Então, as cidades do interior de São Paulo, o estado mais rico do país, até hoje, Eduardo, são devidas ao Império. Nada da República. E a República gosta de puxar para eles o peixe, né? Incrível que pareça. Vamos lá. O que acontece, professor? Vamos chegando ao fim, né? Olha, foi uma maravilha estar conversando com o senhor, entendeu? Tive bastante conhecimento. Para quem quiser ter mais conhecimento como este, riquíssimo, possa acessar também o Instagram do professor, doutor, e também o YouTube, né? O senhor tem um canal no YouTube, não é isso? O YouTube eu tenho, parece que 7 vídeos iniciais, que foi feito até pela minha assessoria, a professora Fabiana Drisduin, que sempre me assiste, e nos momentos em que eu estive doente, são muitos momentos que nos últimos 10 anos eu fiquei doente, devido à perseguição dos socialistas e comunistas lá na Federal de Goiás. E estou doente até hoje, mas nos momentos de intervalo da doença, como eu estou me recuperando dessa última crise, eu pude fazer diversas lives e deixar diversas mensagens de conteúdo histórico, jurídico e filosófico, para que pudessem os meus pósteros, parentes e tudo assistirem à deposição, ou seja, a colocação quase que a termo escrito de todo esse conhecimento que, com o passar das gerações da minha família, nós já estamos desde 1532 no Brasil. O primeiro Garcês que chegou no Brasil foi em 22 de janeiro de 1532, lá em Paraty. E de lá para cá subimos a Bocaina, nos 200 primeiros anos, abrimos a primeira clareira com meu tio tetravô, Padre Manuel Franz de Oliveira, que era deputado provincial do Império, que trouxe o seu sobrinho, capitão Antônio Marcelino de Oliveira Garcês. De lá, os Garcês, enfim, viraram até muito conhecidos no Império, na República, porque um dos meus tios virou governador de São Paulo agora na década de 50. Mas as principais contribuições da família também foram no Império. E eu resolvi deixar
então esses conteúdos do vídeo do YouTube, que podem, é História da Cidadania que tem ali. Começando a partir daqui do interior de São Paulo, lá para os Goiáses, do nosso núcleo de estudos de Direito Eleitoral e Direito da Cidadania, que nós chamamos NEDEC, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, ok? Muito certo, viu? Respondendo a pergunta aqui do Vitor Gabriel, né? Está perguntando quando será a próxima live. A próxima live será amanhã com o Rodrigo e Ezequiel. No caso, o Rodrigo estará fazendo a entrevista com o Ezequiel e depois, no dia 30, estarei com o Francisco. E na sexta-feira, dia 1º é sexta-feira? Acho que isso mesmo. Enfim, dia 1º, o Rodrigo estará fazendo a entrevista com a Júlia, dando continuidade na questão da Professora Constituição Júlia, do período bom dia, monárquico. professora Júlia. A professora Isso. Júlia é constitucionalista, poderá responder as perguntas de direito constitucional e parlamentarismo que foram me propostas no início dessa live, perguntas muito boas, feitas pelo nosso presidente Rodrigo Brasileiro, e eu não quis usurpar a competência da professora Júlia, que é meu abraço a ela, não a conhecia e não a conheço ainda pessoalmente, mas que anda muito bem, com conteúdo excelente aqui de direito É verdade. constitucional. E aqui, dentro da nossa competência, que é direito civil e história do direito, veja bem, não é história política, é história jurídica, história do pensamento jurídico, história do direito e direitos civis, nós continuamos aqui à disposição de todos. Isso aí. Quem precisar também tem vários conteúdos também no canal da Confederação Brasileira, né? A Confembras, lá no YouTube. Inclusive, entrevista minha com o príncipe Dom Bertrand e Dom Antônio. Isso no ano passado, dizendo sobre a vida pessoal deles. Podem assistir. E há outros conteúdos também de grande relevância para o nosso círculo e o nosso crescimento da monarquia. Professor, Muito bom. de imediato gostaria de agradecer muito pela sua presença. Muito obrigado por ceder o seu tempo e espaço para estar conosco aqui, para passar esse seu vasto conhecimento. Com certeza estarei revendo a live, não mais como agora o entrevistador, mas sim como um ouvinte, né, um telespectador, para poder pegar mais conteúdo do seu conhecimento. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer, antes de agradecer também ao Rodrigo, precisamos agradecer à Casa Imperial Brasileira, a Associação Monarquia, Dom Luiz de Orleans e Bragança, e seu queridíssimo irmão, também nosso príncipe imperial Dom Bertrand, a quem dirijo a minha saudação, e a sua secretária e chefe de gabinete, professora Ailey Rocco, doutor Oswaldo, que também está sempre conosco, seu marido, da Casa Imperial Brasileira. Sim, é verdade. Não podemos esquecer também dos príncipes imperiais que estão sempre perto de nós, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Dom Gabriel de Orleans e Bragança, que é advogado, amigo nosso de São Paulo, e, sobretudo, também aos caros amigos do Círculo Monárquico de Campinas, que agora, neste ano, 2020, pudemos formalizar. Eu precisei dar uma espécie de bronca no chanceler, brincadeira, Reginaldo, mas para que nós pudéssemos ter a deposição num documento jurídico associativo e conseguimos fundar o Círculo Monárquico de Campinas. A minha homenagem à parte mais velha da monarquia brasileira, que é o Vale do Paraíba paulista e carioca, minhas homenagens às famílias tradicionais ali, as minhas homenagens ao jornalismo brasileiro na pessoa do jornalista Eduardo Gonçalves, que é nosso queridíssimo... Um aluno, estudante. Pois é. Um dia será estudante de Direito? Será? Vamos ver, não é? Com certeza, com certeza. Pois é, nos dará muita alegria. Aos meus orientandos em geral, que acabou de entrar aqui, que é também um expertise em administração pública, que está me dando a honra de estar aqui presente. Ao Vitor Gabriel, né, que nós estamos aqui com ele computando 33 milhões de monarquistas na última estatística. Isso me lembra meus 16 anos. Meus 16 anos é a aceitação de quase 30% do país da monarquia sem deixarem fazer propaganda. O deputado Cunha Bueno não conseguia viabilizar o projeto de monarquia, porque Ulisses Guimarães segurava isso no plebiscito de 93, mas a monarquia quase que passou. O que não dirá hoje, que nós somos milhares de círculos monárquicos no país inteiro. E disseminando a cultura.
Pois é, disseminando a cultura e mais. O que o brasileiro votou na última eleição? Ele votou num presidente militar, ele votou, sabe o quê? Na conversão de costumes. O Brasil votou na virada de costumes anti-corrupção e costumes e baseado, sabe no quê? Na confessionalidade cristã para desespero das esquerdas. Nós somos um Brasil maciça e esmagadoramente num colégio eleitoral cristão, supremacia Verdade. católica, e logo em seguida evangélica, para desespero até mesmo de um ex-presidente aí, que andou publicando esses dias um livro de espiritualidade. Né? Por que ele publicou esse livro de espiritualidade falido politicamente como ele está? Porque ele percebeu que o brasileiro deu um recado. O nosso país é um país não socialista, é um país de valores cristãos. É Esse é o isso nosso aí. caminho, é isso que eu desejo para todos os brasileiros que nos assistem hoje. Obrigado por assistência e obrigado à Confembras, Confederação Monárquica Brasileira. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Como eu sendo um evangélico de berço, né, protestante, eu gosto sempre de falar, dando o final, dando a paz do Senhor Jesus Cristo, até porque a paz não é somente para os evangélicos, e sim para todos que são filhos de Deus e aqueles que seguem os preceitos de Cristo. Então, para o senhor, muito obrigado. Agora irei repousar-me em meu berço esplêndido. Muito bem. Aqui para nós católicos, irmãos do Santíssimo, nós dizemos assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que Amém. nós dizemos. E a Pax, como dizem os beneditinos, Pax Benedicite. Nós beneditinos dizemos isso, né? A paz, a bênção. Né? Sim. Muito boa noite. Muito boa noite ao Senhor, viu? E minha continência ao Senhor e a todos os presentes aqui na live de hoje, nesta conversa que estive muito boa com o professor Garcês, nosso amigo doutor Sérgio Mateus Garcês, falando sobre análise jurídica do primeiro e segundo reinado. Muito obrigado a todos vocês presentes, uma boa noite, um excelente descanso e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, professor. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.